preso, o corpo dele estava preso, mas a alma dele estava livre. Um homem ou uma mulher pode estar no hospital nesse momento, com câncer, no estado terminal. O corpo dele está vivendo isso, mas a alma dele precisa estar livre. Porque, amados, o fim de todas as coisas não é a morte aqui na terra, mas o fim de todas as coisas, queridos e amados irmãos, pode ser uma eternidade sem Jesus, sem salvação. Então, olhe para a cruz, olhe para Jesus como objetivo central, que nada e nem ninguém possa te impedir de você alcançar o Salvador. A Bíblia diz aqui que Paulo, ele parte ali para Roma, porque era necessário que ele chegasse a Roma. O objetivo de Deus para Paulo é que ele pudesse testificar de Jesus, do Salvador em Roma, porque ele já havia passado por vários lugares, por várias cidades. Ele tinha pregado o Evangelho de Cristo para diversas pessoas, para vários homens importantes daquela época, porque era dessa forma que Deus usou a vida de Paulo. E Paulo estava indo ali prisioneiro, acompanhado ali por vários soldados, por um centurião. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava sendo conduzido, ele estava indo, mas espiritualmente o controle de tudo que estava ali estava na mão do prisioneiro. Como é que pode isso? Se havia soldados, se havia homens que estavam conduzindo ele para uma corte maior para que ele pudesse ser julgado. O corpo dele estava indo sendo julgado, mas a alma dele estava dizendo assim: eu estou cumprindo a minha missão de anunciar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus. Você precisa entender que às vezes nós iremos sofrer algumas situações, mas aproveite o seu sofrimento, a sua dor, os seus momentos ou qualquer situação e anuncie a Jesus. E fale do Senhor Jesus. Talvez você fale assim: meu Deus, mas eu já falei tanto de Jesus para as pessoas. As pessoas não vêm aqui, não importa. O Evangelho tem que ser pregado em toda a terra para que haja salvação. Quem conduz, quem leva as pessoas para as casas de oração é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí Paulo, ele fala assim, olha, ele começa a falar aqui, como nós acabamos de ler aqui, que ele estava navegando por muitos dias vagarosamente, porque o vento era contrário. Eles queriam chegar a um determinado lugar, mas o vento era vagarosamente. Às vezes, eu e você ficamos pensando assim: meu Deus, por que determinadas situações em nossas vidas não acontece assim? Não acontece assado. Oh Deus, mas o Senhor poderia fazer isso e aquilo dessa forma. Não é assim que muitas vezes nós queremos dar aula para Deus, queremos falar com Deus a forma que Ele tem que fazer, que Ele tem que agir em nossas vidas? Ou às vezes nós falamos assim: meu Deus, mas eu preciso da bênção, eu preciso que o Senhor entre naquele negócio, é hoje. Aí eu faço uma pergunta para vocês: nós queremos que Deus haja rapidamente conosco, e você? Você é assim para com Deus? Você é rápido, é ágil, para com Deus? Deus fala no teu coração e você: não, Senhor, já mudei, já estou em outra direção, eu já estou te obedecendo. Não. Às vezes Deus usa vários homens, vários profetas para te fazer entender algo que Deus está falando. Quantas vezes Deus já usou a minha boca ou outras pessoas que sobem aqui no altar para falar algo, e muitas vezes Deus toca no seu coração: olha, precisa isso, precisa aquilo. Mas às vezes você cai descrédito e fala: mas será que Deus falou através da vida do pastor?
Aí você, eu quero ouvir um profeta, eu quero ouvir chamar meu nome, eu quero ensinar Tiago. Hoje Deus está falando isso, isso e aquilo. Amados, esteja com seus ouvidos abertos, perceptível a voz do Espírito Santo, porque Deus está falando através da sua palavra. Talvez você pense que as coisas estão vagarosas, mas não, está vagaroso para você, porque Deus está agindo poderosamente na tua vida. Olha o que acontece com o homem de Deus. O homem de Deus estava preso, Paulo estava preso. Quem estava preso? Paulo. Versículo 9. E passando muito tempo, e sendo já perigoso a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, Paulo falava, Paulo dizia, Paulo estava ali falando para aqueles soldados, para aqueles prisioneiros, de quem? De Jesus. Paulo prega tanto para soldado, tanto para centurião, tanto para governadores, quanto para presos. Porque a palavra de Deus diz que importa é anunciar o evangelho da cruz. No versículo 10 diz assim: dizendo-lhe, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. A sua jornada está sendo incômoda? A sua vida, em algum momento, tem sido incômodo, tem acontecido situações que fogem do seu controle, que fogem do seu domínio, que fogem daquilo que é a sua segurança. Imagine quando alguém está tudo bem, tudo tranquilo, recebe um diagnóstico médico de uma doença que não tem cura. O que vem logo em nossa mente, em nosso coração? O desespero. Vem logo o medo. Eu vou morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas a palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Paulo, ele estava ali, amados, navegando em alto mar, a navegação estava incômoda, e Deus estava falando: olha, essa navegação vai acontecer muitas coisas, está incômodo, está isso, está aquilo, e pode ser que vocês possam perder as vossas vidas. Pode ser, porque Deus estava no controle aqui, e Deus estava falando para quem? Quem estava na direção era o centurião, mas Deus estava falando para quem? O prisioneiro Paulo. Às vezes Deus ele fala contigo. Às vezes Deus fala com pessoas aqui poderosamente. Esse é um culto, é um momento de ouvir a palavra de Deus, mas Deus está ministrando em corações aqui nessa noite, porque Ele fala o meu coração. Deus está tocando em corações aqui nessa noite, confirmando algo para a sua vida. Deus está tirando, removendo algumas coisas da sua vida nesse momento. Deus está falando: olha, se aproxime mais de mim, se entregue mais a mim, se envolva. Não importa as tuas dificuldades, os teus problemas, é nada para Deus. Glória a Deus. Maravilha. Nada. Versículo 11. Mas o centurião que comandava ali cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Olha o que Deus está falando. Quantas vezes os nossos pais, as nossas mães, quantas vezes o pastor orienta e fala assim: olha, querido, vai por essa direção aqui. Mas muitas vezes nós não fazemos o quê?
damos ouvido a outra pessoa, damos ouvido a um amigo da rua, damos ouvido a alguém que não tem nada de Deus. Foi o que aconteceu aqui. E todas as vezes que eu e você não der ouvido ao Senhor, nós vamos quebrar a cara, nós vamos ser decepcionados, nós vamos sofrer danos. Mas quando nós ouvimos a Deus, ainda que o caminhar, ainda que as situações sejam contrárias, ainda que os vendavais venham, mas mantenha firme na palavra de Deus. Glória a Deus. Você pode estar passando por um problema e falar: Senhor, eu não estou enxergando soluções, eu não estou vendo o amanhã, eu não estou vendo a luz, mas eu vou caminhar na direção que o Senhor tem me falado, tem me mandado. Porque é dessa forma que eu, pastor, aqui nessa igreja, tenho feito. Eu tenho acreditado nas promessas de Deus, eu tenho acreditado em Deus. Eu não tenho acreditado no homem, nem nas pessoas, não, amados. Eu não tenho pautado a minha vida pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas muitas vezes nos criticam, faz isso, faz aquilo. Não! Eu confio no Senhor. E eu vou atravessar o mar vermelho, eu vou atravessar as situações, crendo na palavra de Deus, crendo no Senhor, porque um dia nós nos encontraremos com Cristo. E eu quero falar: Senhor, eu errei, eu fiz tantas coisas, mas eu continuei a caminhada, eu continuei perseverando, eu continuei acreditando na tua palavra. Eu continuei, eu não parei, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de tudo. Quando tudo dizia que não, eu continuei acreditando no Senhor. Então a Bíblia diz que o centurião acreditava no piloto. E como aquele porco não era cômodo, no versículo 12, para invernar, os mais dele foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, outra cidade, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, a invernar ali. E soprando o sul, brandamente lhe pareceu ter já que desejava, fazendo-se de vela, e foram de muito perto, costeando Creta. Aqui está descrevendo as cidades, os locais aonde aquela navegação estava passando. Só que Paulo tinha falado, não era para eles avançar, era para eles atracar em outro lugar e parar, porque a navegação estava sendo cômoda. Às vezes Deus fala o meu e o teu coração, e você com o coração duro não ouve a palavra de Deus e faz aquilo que Deus não mandou. E quando nós fazemos aquilo que Deus não mandou, nós temos as nossas consequências, amados. Às vezes vivemos consequência pela desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Porque nós estamos vivendo um evangelho que é só vitória, que é só bênção financeira, que é só isso, que é só aquilo. Não! Nem sempre, nem todos os dias vai ser dias de bênção. Nem todos os dias vai ser dias de glória. Tem dias que vai ser dias de choro, de dor, de angústia. Tem dias que vai ser dias terríveis. Mas a Bíblia diz que um dia Ezequias, o rei Ezequias, estava em um dia de tristeza, em um dia de angústia. E sabe o que o rei Ezequias fez? Se vestiu de pano de saco e foi na presença do Senhor e se humilhou ao Senhor e pegou a carta ali do rei e falou: Senhor, está aqui a carta de afronta, se manifeste para Israel. E Deus se manifestou poderosamente. Aquele centurião, aqueles homens não deram ouvido ao Senhor.
Olha o que aconteceu. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, ou seja, veio um vento chamado Eurauquilião, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o barco. Ou seja, eles foram lançados para uma ilha. Mas a palavra, se vocês lerem aqui, eu não vou ter como ler tudo isso aqui, esse capítulo em versículos, mas a Bíblia vai dizer que eles foram levados para uma ilha ali, e houve o que? Um naufrágio, e houve dano naquela embarcação. Por quê? Porque eles não ouviram o que Paulo estava falando. Mas a Bíblia vai dizer que à noite Deus envia um anjo. Deus envia um anjo ali, amados, queridos e amados irmãos. No versículo 23 diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Fala assim: eu não estou sozinho. Porque quando eu penso que estou sozinho, Deus envia o seu anjo para me consolar, para me guiar, para falar comigo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Versículo 24 dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navega contigo. Não importa, aleluia, não importa quem seja você, mas no seu trabalho, na faculdade, aonde você estiver, Deus está falando assim: ó, você me serve, então eu estou entregando todas essas pessoas nas suas mãos. Aleluia, Jesus. Santo, maravilhoso. Foi o que aconteceu com Paulo. O centurião e os demais não acreditaram em Paulo, porque Deus falava através de Paulo, e tudo aquilo que Paulo tinha falado aconteceu. Mas mesmo assim, Deus guardou Paulo, guardou ele. Por quê? Porque ele tinha uma missão, e a missão era anunciar o Evangelho ao César, ao governador, ao presidente daquela época. Entende, amados? O Evangelho precisa ser pregado, anunciado. E Deus vai usar homens e mulheres aqui na terra para anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Paulo lhe fala assim para os Gálatas: não vivo mais eu, mas glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é isso, amados? É um desprendimento carnal. E nós precisamos disso, de desprender de todas as coisas que são carnais. Porque às vezes a nossa mente fica muito confiando no quê? No dinheiro, no maldito dinheiro, nos bens, na casa, no carro, no trabalho, no emprego. Amados, tudo isso vai passar. Eu vi um testemunho um dia do pastor, para encerrar, amados. Esse pastor, ele juntou todas as economias e conseguiu comprar um terreno, e depois conseguiu construir a igreja. Foi um país vizinho aqui do Brasil, eu não lembro agora, próximo do México, se não me falha a memória. E ele construiu a igreja, mais ou menos de R$1 milhão, mais ou menos isso. E aí, quando estava tudo construído, um dia
naquela cidade teve um vendaval ali, um tornado, e destruiu toda a igreja. E aquele pastor sai correndo da casa dele, diz, isso é real, e senta ali na beira da igreja, ali fica na calçada com a igreja toda destruída. E alguém tira uma foto daquela igreja e daquele pastor ali se lamentando e posta nas redes sociais e posta assim no jornal e fala assim: cadê o Deus desse pastor? Oh, amados, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei: Jesus, onde tu está, Senhor? E aquele pastor estava falando exatamente isso: Senhor, por que isso, por que aquilo? E aí foi passando dias, amados. A Bíblia diz que, ou melhor, ele contando, da mesma forma que saiu aquela notícia, onde está o Deus daquele pastor, daquela igreja que permitiu que destruísse tudo. E aquela notícia correu ao mundo, mas Deus levantou o seu exército. Glória a Deus. E alguém ali começou a ligar para aquele pastor e falar assim: olha, passe o número da conta da igreja. E juntaram vários homens, várias pessoas de todos os lugares, e começou a ofertar ali para aquele pastor. Ou seja, ele recebeu tantas ofertas, tantos recursos, que ele conseguiu reconstruir aquela igreja da melhor forma possível, da melhor maneira possível, porque o Deus daquele pastor está vivo, continua vivo, está presente em nossas vidas e não nos deixará sozinho, porque sempre enviará o seu anjo. Aleluia! Nós não seremos envergonhados, amados, e ainda que fomos envergonhados, o Deus daquele pastor, o Deus que é o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sempre se manifestará. Amém, Jesus. Eu creio, Espírito Santo. Aleluia. Um dia, 3 jovens estavam ali em uma terra estranha. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que aqueles homens, aquele rei falou: olha, eu vou criar uma estátua aqui, e todos têm que se prostrar perante esse rei. Todos têm que se prostrar perante essa estátua. Aqueles 3 jovens decidiram no seu coração: não, nós vamos servir a Deus, nós vamos adorar a Deus. Lançaram ele na fornalha de fogo. Mas quando lançaram 3 homens, o próprio Senhor Jesus Cristo esteve ali na fornalha de fogo para estar com aqueles 3 jovens. Pode se colocar de pé. Fala assim: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinho, porque eu creio